Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui por quem fala é o professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Hoje a gente vai continuar, com as aulas do sexto ano e a gente na verdade vai fazer meio que uma pausa e a gente vai fazer uma retomada dos conteúdos relacionados ao que a gente aprendeu até agora, né? A gente já aprendeu sobre lugar, a gente já aprendeu sobre paisagem, a gente já aprendeu sobre espaço, mas principalmente sobre paisagem. A gente vai fazer uma pausa e a gente vai fazer uma retomada para que vocês aprendam, para que vocês entendam. De repente, se ficou alguma dúvida, se não conseguiu absorver alguma coisa, aí vocês conseguem tirar essa dúvida, né? Então não se preocupe que a aula vai ser tranquila, vai ser rápida o objetivo aqui é justamente a gente retomar o conteúdo, né? A gente retomar as análises, retomar o assunto, retomar o conteúdo para que vocês entendam, né? Para que vocês possam assimilar melhor. De repente, se ficou alguma dúvida, essa é a hora de tirar essa dúvida com essa revisão, tá bom? Com essa retomada. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre as categorias geográficas. A gente aprendeu que a geografia ela trabalha com 5 categorias geográficas. São elas o espaço, o lugar, a paisagem, o território e a região, né? São essas 5 categorias geográficas. E a gente aprendeu em especial sobre espaço geográfico, paisagem e lugar, né? E a gente vai aprender primeiro sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é do que o fruto das interações humanas e das interações humanas com a natureza. Ele é fruto da transformação ocasionada pela ação humana. O espaço ele é imaterial, ou seja, ele não tem matéria. A partir do momento que você materializa o espaço, ele vira outra categoria geográfica. Ele não tem matéria e ele é um produto, não algo produzido. E ele é produzido justamente pela ação humana e pela ação humana com a natureza, tá bom? E aí existem relações, por exemplo, de trabalho, da sociedade, que vão produzindo o espaço geográfico. Lembrando que espaço geográfico não é Vênus, Júpiter, Marte, né? Não são esses planetas. Isso aí é o espaço sideral, né? A gente está falando sobre o espaço geográfico, esse espaço de vivência, esse espaço onde a gente está inserido, beleza? Então, o primeiro ponto é relacionado ao espaço geográfico. É muito importante que você lembre desse conceito. Ele é o fruto dessas relações, né? Das relações de trabalho, das relações humanas e das relações humanas com a natureza, né? Basicamente, existem 3 agentes principais da produção do espaço. São eles a sociedade, a natureza e o trabalho. Principalmente são eles que fazem aí essa produção do espaço, beleza? E aí agora a gente tem, no caso, a paisagem, né? E a gente falou um pouquinho mais sobre a paisagem, a gente vai conceituar ela, depois a gente vai falar sobre o lugar e depois a gente volta para a paisagem, tá bom? A paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, né? Nos livros didáticos, geralmente você vai encontrar tudo aquilo que a nossa visão alcança, né? Mas a gente consegue perceber a paisagem não apenas pela nossa visão, mas também por todos os outros sentidos. Se eu fechar o olho aqui, eu consigo ouvir ainda, eu consigo sentir, eu consigo tocar, e aí eu consigo perceber a paisagem da mesma forma, tá bom? Lembrando que a paisagem ela é percebida de maneiras diferentes para cada indivíduo, né? Cada indivíduo vê a paisagem de uma forma, sente a paisagem de uma forma. Então, basicamente, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos, tá bom? Isso é paisagem. E o lugar é a porção do espaço geográfico em que nós temos afinidade, sensação de pertencimento, sentimento afetuoso, né? Ou seja, é aquele lugar onde a gente vive, onde a gente se relaciona, é onde a gente
frequenta, né? E que a gente ama e que a gente tem essa afinidade, essa sensação de pertencimento, né? Existem vários lugares, tanto que vivemos quanto que nós frequentamos, como por exemplo a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, onde a gente vive, né? Existe essa sensação de pertencimento, de fazer parte ali da história daquele povo. Isso transforma aquela porção do espaço em lugar. Uma pessoa que é de fora não concebe o espaço, né? Não consegue dar esse lugar, dar esse local, essa área como lugar. E a gente percebe que existe o lugar que nós frequentamos, que pode ser a praça, a escola, a igreja, que são lugares que a gente frequenta e que a gente tem afinidade. Qual é a diferença de local para lugar? É basicamente essa. No local a gente não tem um sentimento afetuoso, como por exemplo, se eu estiver falando assim, a China, né, tem a população X, a economia Y, eu não estou falando de algo que eu tenho uma sensação de pertencimento, então eu estou falando de um local, de uma área, né? Mas se eu estiver falando, por exemplo, de Aracaju, né? Ou até mesmo da minha casa, olha, minha casa é assim, tem o meu escritório que está logo aqui ao fundo, tem os lugares, né, que eu posso descansar, e aí eu vou estar falando sobre um lugar, porque para mim esse local tem uma sensação de pertencimento, uma sensação afetuosa. Não tem para você, por exemplo. Você não tem sentimento pela minha casa, mas eu tenho. E também isso nos remete a algo muito importante, que o lugar ele também é percebido de maneiras diferentes, ele é concebido, ele é criado de maneira diferente para cada indivíduo. Então cada indivíduo tem os seus lugares, né? Assim como a paisagem, cada indivíduo consegue perceber a paisagem de uma forma, né? Então isso é muito importante. E falando em paisagem, a gente vai voltar agora para a paisagem para a gente falar um pouco mais dela. Nas aulas anteriores a gente falou sobre a transformação da paisagem, a gente falou sobre os planos da paisagem, sobre os pontos de vista da paisagem, né? Por exemplo, os pontos de vista, né? Que a gente percebeu que existem três pontos de vista. O frontal, né? O oblíquo, que é na diagonal, e o aéreo, que é de cima para baixo, né? O frontal, como é que eu vou descobrir? Por exemplo, é apresentada uma imagem na minha frente e pergunta qual é o ponto de vista do observador no momento que ele percebeu essa paisagem. Se você estiver conseguindo ver e distinguir claramente a altura dos objetos, a altura dos elementos, você consegue saber que é um ponto de vista frontal ou horizontal, ou seja, eu estou olhando da mesma altura, eu estou olhando para a paisagem e essa paisagem está na mesma altura que eu estou olhando assim, de frente, né? Se eu tiver uma visão oblíqua, eu consigo ver o que está atrás da imagem que antes eu só estava conseguindo ver, né? Por exemplo, tem uma casa aqui. Se eu consigo ver o que está atrás da casa, significa dizer que ela está oblíqua, né? E aí eu consigo ter uma visão mais ampla. É na visão oblíqua que você tem uma visão panorâmica, né? Que você consegue perceber mais elementos. E na visão aérea é aquela visão de cima para baixo, é a visão que um helicóptero tira, que um avião tira, ou que você tem um objeto e você olha para esse objeto de cima. Você geralmente não vai perceber a altura dele, porque a altura justamente ela é visualizada de uma melhor forma na visão frontal. E falando nesses elementos, existem os elementos da paisagem, né, que podem ser três. Os principais são os dois primeiros e depois a gente cita o outro, né? O primeiro elemento da paisagem que a gente pode perceber é o elemento natural. Esse elemento ele foi criado, ele é fruto da ação da natureza, ele é um elemento natural, né? O segundo elemento é um elemento cultural, que é fruto da ação humana. E o terceiro elemento é um natural humanizado. Vamos citar exemplos agora. O elemento natural, uma árvore, uma montanha, um rio, né? Que são elementos que você consegue perceber na paisagem que são frutos da natureza,
beleza? Um elemento agora cultural, elementos culturais. Um prédio, uma casa, uma plantação, né? Aí você consegue perceber que são elementos criados pelo homem, então são elementos culturais. E os elementos naturais humanizados são aqueles elementos que eles são naturais, eles foram criados pela natureza, mas eles foram modificados pelo homem. Quais são os exemplos? Um rio canalizado, uma área de reflorestamento, né? Porque o rio é natural, as árvores são naturais, mas isso teve uma modificação do homem, né? Então esses três elementos, natural, cultural e natural humanizado, são basicamente os elementos da paisagem. Existe a predominância de tantos elementos e de outros elementos. Por exemplo, se você estiver vendo uma grande floresta e só uma casinha ali no meio, a gente tem a predominância de elementos naturais, mas a paisagem ela é cultural, porque você já consegue perceber ali a modificação causada pelo homem, beleza? Agora, se você vê, por exemplo, uma área totalmente urbanizada, mas uma árvorezinha ali é uma paisagem de predominância cultural e também é uma paisagem cultural propriamente dita, tá bom? A gente já falou aqui relacionado à paisagem sobre os elementos da paisagem, sobre os pontos de vista da paisagem. Existem também os planos da paisagem, que é aquela divisão, né, que a gente consegue perceber, sendo que a paisagem ela pode ser dividida em primeiro, segundo e terceiro plano, né? Existem algumas paisagens que também estão em quarto plano. O primeiro plano sempre vai ser o mais próximo do observador e ele sempre está embaixo da paisagem. O que está embaixo está mais próximo, né? Aquele meio da paisagem ele está numa visão, numa área de transição, e o terceiro plano ele está mais longe. Se houver quarto plano, ele geralmente vai conter a linha do horizonte. Para que serve essa divisão? Para a gente conseguir perceber mais detalhadamente a paisagem. Ele não é uma linha reta, ele pode ser, por exemplo, aqui tem habitações, e aí depois tem um rio e depois tem uma montanha. Aí as habitações estão mais próximas, só o primeiro plano, o rio é segundo e a montanha é terceiro. Então a gente consegue perceber, fazer a estratificação da paisagem através de planos. Visto isso, a gente consegue perceber aqui, por exemplo, também a transformação da paisagem. A paisagem ela é modificada, né? E ela produz o espaço que é constantemente modificado também. A paisagem ela tem essa característica da modificação constante, e o homem ele transforma a paisagem de uma forma muito acelerada, inclusive, tá? A gente tem, por exemplo, a transformação de uma paisagem que ela era natural e ela passa a ser cultural. A gente tem uma transformação de uma paisagem que é cultural e continua sendo cultural, mas ela foi transformada, e uma paisagem que é natural e continua sendo natural. Vou dar os exemplos relacionados a isso. De natural para cultural, quando a gente tem ali uma área inabitada, uma área de floresta, e vão lá e desmatam e constroem uma fábrica, por exemplo. Então você consegue ver através da paisagem que existia um passado ali, que antes aquela área era uma área florestada. E aí você consegue perceber que antes era uma paisagem natural e agora é uma paisagem cultural, porque o homem passou a modificar essa paisagem. Outra modificação é, por exemplo, a modificação das cidades, a evolução das cidades, a urbanização, né? E aí você tem a transformação de uma paisagem que já é natural para uma paisagem já é cultural, para continuar como uma paisagem cultural, porém com uma transformação, né? Se você procurar, existem diversas fotos aí de cidades antes e depois, né? E aí você consegue ver claramente essa modificação. Era cultural e continua sendo cultural, mas teve uma modificação na paisagem, você consegue perceber isso. E a natural para a natural é aquela transformação que ela é proveniente da natureza. Quando neva, e aí a paisagem que antes não tinha neve agora passa a ter.
quando o rio seca devido à falta de chuvas, e aí antes você tem o rio cheio e depois o rio seco. Então você consegue perceber que existe uma transformação, mas não foi o homem que fez nevar, nem que fez parar de chover. Foi a própria natureza, geralmente por questões climáticas, né, como eu estou falando para vocês, modificou a paisagem, beleza? Um deslizamento de terra que antes não tinha e depois a terra desliza, mas ainda é uma paisagem natural porque foi a natureza que fez aquilo ali. Agora, se você estiver olhando para uma paisagem e você tiver algum elemento criado pelo homem, essa paisagem já é cultural. Nesse caso que eu estou falando aqui, é considerando a observação de uma paisagem exclusivamente natural, beleza? E aí, por último, a gente falou um pouquinho sobre história e cultura nas paisagens, que a gente consegue perceber que existem características da cultura e da história de um povo. E aí eu mostrei, por exemplo, os iglus, né, que são aquelas casas feitas de gelo para abrigar ali as pessoas que vivem nas regiões mais frias do planeta, né? E aí você consegue perceber uma característica cultural na paisagem, né? Um outro elemento interessante na paisagem são as pirâmides egípcias, né? Que você consegue ver, eu mostrei uma foto de Cairo, a capital do Egito, e você conseguiu perceber ali que existe a cidade e por trás das pirâmides. Então você consegue perceber que existiu uma história de um povo, que ali existe uma marca histórica de uma civilização que é muito antiga e que há muito tempo atrás construiu essas pirâmides e elas ainda estão lá até hoje. É a mesma coisa, por exemplo, se você vê aqueles estádios em Roma, né, da época do Império Romano, da Ascensão Romana, e aí você consegue perceber que existe uma história por conta daquelas ruínas, né, que são aquelas construções abandonadas e muito antigas, né? E aí você consegue perceber os elementos históricos e culturais do povo, né? Como, por exemplo, uma aldeia indígena, você consegue perceber que existem características específicas da cultura, né? O homem foi lá e modificou para melhor atender às suas necessidades e à sua cultura. E aí você consegue perceber isso na paisagem. A paisagem ela não é um retrato estático, ela é um retrato que você consegue perceber o movimento que ele criou até ele chegar ali, com a história, com a transformação, com a cultura. E é importante que você lembre disso, para que você consiga analisar a paisagem, para que você consiga descobrir a paisagem e interpretar a paisagem. Beleza? Falamos sobre espaço, falamos sobre lugar e, por último, agora falamos sobre paisagem, encerrando esse conteúdo que é uma introdução aí das categorias geográficas. Na próxima aula a gente entra em um novo conteúdo, né? E aí a gente já vai aproveitar esses conceitos que a gente aprendeu no decorrer do ano letivo, tá bom? Um forte abraço para vocês e muito obrigado e tchau, tchau!